A paz do Senhor Jesus, meus queridos, graças a Deus. Olha, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero gravar esse vídeo bem rápido. Vamos calcular em uns 10 minutos. Eu consigo falar o que o Senhor me ordenou que falasse. Esta madrugada, meus irmãos, eu vou deixar esse vídeo na internet, não vou tirar não, tá? Esta madrugada, meus irmãos, Deus me mostrou algo muito forte. Os irmãos que têm nos acompanhado, no final do ano passado, eu disse a vocês que Deus estava me preparando para trazer revelações muito fortes esse ano de 2018. E esta revelação que eu vou passar aos irmãos agora, esse arrebatamento que eu tive agora, esta madrugada, foi um dos mais fortes que eu já tive na minha vida. E não há glória nenhuma em colocar o meu rosto aqui para poder falar sobre isso, porque eu sei que os demônios em que estão trabalhando na vida dessas pessoas, no final do ano passado eu tive uma visita pela madrugada de um grande demônio, e esse demônio acompanha um homem que o Senhor me revelou que ele é falso profeta na Nigéria. Olha só como os demônios eles trabalham, meus irmãos. E aquela semana foi uma semana de muita batalha na minha vida, e esse demônio veio até na minha casa. Que coisa violenta. Então, não há glória nenhuma em mim em poder falar sobre isso. Mas eu preciso falar porque Deus me ordenou. Deus me ordenou que eu fizesse isso. E eu estou fazendo. Esta madrugada, meus irmãos, eu estava ligado com Deus, ouvindo uma oração gloriosa. E eu vi quando o anjo do Senhor, e era o anjo Gabriel, e eu sei que é ele, porque eu conheço. Ele me pegou, meus irmãos, e me levou, passou por um túnel. Eu não consegui ver o que tinha no túnel, porque foi uma velocidade muito forte. Ele passou por aquele túnel e me deixou em pé em um lugar, no inferno, e ele se ausentou de mim. Eu senti a solidão, eu senti sozinho, eu me senti sozinho, uma sensação muito horrível, estranha. E de repentemente, meus irmãos, veio chegando, eu via quando veio chegando um ser, só que ele estava diferente, ele estava com um capuz todo preto, e eu via somente o capuz, eu não via quem estava dentro do capuz. É como se uma roupa grande, preta, né? E ele colocava um capuz na cabeça. E ele chegava perto de mim e com uma voz de ira, ele disse assim para mim: eu tenho que obedecer, porque o que eu vou fazer com você, eu recebi uma ordem. E eu tenho que obedecer, eu recebi essa ordem. E eu entendi, meus irmãos, que era o próprio Deus que estava dando a ordem para que ele me mostrasse algo no inferno. E aí, meus irmãos, eu segui ele com muita tranquilidade, mas eu sentia tranquilidade dentro de mim, mas ao mesmo tempo preocupação, porque eu senti que o anjo do Senhor tinha ido embora. E aí ele desceu a uma ala, e quando ele desceu uma ala, ele falou com uma voz de ira. Poucas pessoas já entrou nesse lugar. E conforme ele falava, eu senti a ira na sua voz, porque ele estava sendo ordenado a me mostrar aquilo. Um ser supremo, que é o próprio Deus, estava ordenando ele me mostrar aquilo. E eu vi, irmãos, eu desci a uma ala menor, e eu passei por um túnel pequeno com ele. E quando eu desci no túnel, era tipo uma caverna menor na parte de baixo. Era uma sala pequena. E nessa sala pequena havia uma mesa. E nessa mesa havia tipo como se fosse uma bola de cristal, mas não era uma bola de cristal, era algo transparente.
E esse demônio que estava encapuzado, que eu não podia ver ele por dentro, porque quando eu olhava para dentro da capa, eu via uma escuridão profunda. Ele sentou e só havia uma cadeira. Ele sentou nessa cadeira. E quando ele sentou nessa cadeira, meus irmãos, eu olhando aquela cena, e ele com ira, porque ele estava sendo obrigado a me mostrar aquilo. Anasubikomanai. Irmãos, quando ele sentou na cadeira, eu via nitidamente. Eu via um homem que eu já conheço, Deus já havia me mostrado que ele era um falso profeta. Eu vi o profeta TB Joshua, irmãos, da Nigéria, sentado na cadeira. E quando ele sentava na cadeira, ele enfiava algo no seu dedo e saía o sangue. E quando ele enfiava um negócio no seu dedo e saía o sangue, e aí algo falava dentro de mim, pacto de sangue e de morte. E eu vi esse profeta TB Johnson nesse lugar. E é interessante que o demônio dizia que essa ala, poucas pessoas tinham visitado essa ala. E de repente, do lado desse falso profeta TB Johnson, apareceu um outro que eu não conhecia. E quando eu acordei de manhã agora, eu fui procurar na internet quem era esse homem. Mas ficou a imagem dele do lado desse profeta TB Johnson. Apareceu, irmãos, eu posso ser muito retalhado por causa desse vídeo. E agora eu entendo porque o Senhor está me levando aí ao continente africano. Se é lá, irmãos, que eu tiver que morrer, assim será. A vontade de Deus. E do lado desse profeta que eu disse agora, eu vi esse homem. E quando eu acordei de manhã, eu fui procurar na internet quem é esse homem. Aí eu descobri que o nome dele é Jeremias Okoko. É um profeta entre aspas, da África também. Não sei de que lugar ele é. E eu via nitidamente a face dele. E ele fazia a mesma coisa. Ele enfiava algo no dedo, só que era no dedo principal da mão direita, e aquele sangue caía em cima daquela mesa também. E Deus falava comigo que esse homem também fez o pacto de morte, de sangue com o demônio. E quando, irmãos, eu terminei de ver a cena desse tal profeta Jeremias Okoko, eu via alguém chegando perto da mesa para fazer o mesmo processo. E esse homem era brasileiro, irmãos. Meu Deus do céu. Só que Deus não alegrou meu coração para dizer o nome dele. Eu não estou com medo. É o próprio Deus, irmãos, que ainda não permitiu que dissesse o nome dele, mas eu sei quem é esse homem. E esse homem também fez, irmãos, esse tratado com o demônio. E esse homem sentou também. Apareceu ali a outra, mais uma cadeira, e ele sentou e ele fez o mesmo processo. Ele furou o dedo e saiu sangue. E esse homem, irmãos, ele faz muitos milagres no Brasil. Muitos milagres. Muitos. Só que esses homens, eles já estão condenados. Eles não podem voltar atrás. E aí, irmãos, quando esse terceiro homem, que é brasileiro, que faz muitos milagres no Brasil, sentou nessa cadeira e fez o pacto, eu olhei para o lado nessa mesma sala e vi 5 caixão. 5. E aqueles caixões estavam ali. E esses caixões, eu entendi depois que esses caixões são de 5 homens no mundo que estão sendo usados pelo demônio, mas tão fortemente, irmãos, mas tão fortemente, com sinais
tão violento, mas tão violento que alguém vê, fala, eu vou seguir esse homem, porque esse homem é enviado de Deus. Só que eu vi os 4 caixões nessa sala secreta. E os corpos desses homens estavam lá. Só que eles não estão mortos, eles estão vivos aqui na terra. Só que o inferno é a casa deles, é a morada deles. Eles não têm salvação. Eles vão morar lá. A alma deles já está encomendada. Porém, desses 3 caixões, 3 desses 5 caixões, 3 desses caixões eu vi esses 3 homens deitados. E 2, Deus não me permitia saber quem era ainda. E aí, irmãos, eu acordei e eu disse, Deus, é muito forte isso. As pessoas vão me arrebentar. Mas eu disse a Deus, eu estou pronto, Senhor. Estou pronto. E essa foi a visão, irmãos. Podem falar o que quiser, mas o anjo do Senhor tem trabalhado e tem levado sim pessoas ao inferno. E eu vi que era o anjo Gabriel mais uma vez. Era ele. E o que me assustou, porque quando eu cheguei nessa sala e esse demônio sentava e via aquela bola de cristal, e eu entendi depois que esse demônio é um demônio específico no inferno, que fica vigiando esses profetas, entre aspas, dele na terra. É ele que está recebendo esses homens para um pacto violento, para sinais e prodígios falsos, que até os escolhidos estão sendo enganados. E eu glorifiquei a Deus. E quando ele falou que poucas pessoas tinham entrado naquela sala, a sala estava vazia, irmãos. É uma sala escura. Nós entramos, só que nós descemos para a parte de baixo do inferno. E quando eu cheguei naquela sala, a sala está vazia. Estava vazia, a não ser uma cadeira no meio daquela sala. Um ambiente escuro, sombrio. Quando eu entrei ali, eu senti a sensação da morte. Eu senti assim, sabe, um local de magia, um lugar de coisa violenta. Eu senti aquela sensação e eu falei, meu Deus! E quando aquela visão encerrou, o anjo do Senhor apareceu, me pegou novamente e me trouxe para minha casa. Está entregue, meus irmãos. Não diga que o Senhor não está revelando o que está em oculto. No final de dezembro, Deus me deu a revelação do profeta de Bejosso, que eu não conhecia esse homem, irmãos. E o demônio que segue esse homem veio na minha casa. Meus irmãos, tenham muito cuidado. Eu estou vendo pessoas também pedindo a Deus. É claro que não são todos. Tem algumas pessoas que são tão novas na fé, pedindo a Deus uns sonhos de arrebatamento. Irmãos, tenha cuidado. Tem muitos pedindo essa unção, mas não sabem o que é isso. É o mundo espiritual revelado na terra dos homens. É o inferno vindo contra você. Ontem eu estava vendo um videozinho e eu encontrei um irmãozinho orando para Deus arrebatar alguém. E Deus me falou que Satanás... E eu fui ver o vídeo embaixo. Esse vídeo foi postado há 7 meses atrás. E Deus falou comigo que a vida desse homem está arruinada. Tem pessoas imitando isso, irmãos. O mistério do arrebatamento. Não faça isso, meus irmãos. Pessoas orando por alguém, pessoas caindo, pessoas tendo sensações e achando que é o mistério do arrebatamento. Esse mistério, irmão, foi dado a quem o Senhor escolheu.
Tem pessoas fazendo isso e Satanás está arrebentando na vida dessas pessoas. A Bíblia diz que o Senhor, quanto mais se é dado, mais se é pedido. Você não tem noção. Muita gente não tem noção do que nós suportamos. Uma vida de separação, de entrega por causa desse mistério. Isso não é brincadeira, irmãos. Pessoas ajuntadas, amancebadas, orando para Deus arrebatar pessoas. Jovens sem experiência nenhuma, sem vida com Deus, orando, brincando com essas coisas. Irmãos, isso é loucura. Você está pronto para suportar os demônios violentos do inferno contra a sua vida, a sua casa, a sua família? Você está pronto? Tem vida com Deus para suportar isso? Se você tem, você está pronto para receber. Se você não tem, reflita a sua vida. Eu recebi vídeo de uma irmã, negócio de arrebatar. Irmãos, é muito sério. Pessoa mancebada, toda junta, cheia de coisa. Irmãos, não faça isso tornar-se moda nesse país. As pessoas que fizerem isso vão pagar um preço muito grande, irmãos. O anjo do Senhor trabalha assim, leva as pessoas ao inferno, leva no céu. Isso é muito sério. Muito sério. Então fica aqui esta revelação. Passa esse vídeo para frente, irmão, não importa. E eu não tenho medo, eu coloco a minha cara. Não tem medo. Porque o profeta que o Senhor levanta, irmãos, ele não tem medo. Ele não tem medo de falar o que Deus manda. Profeta de Deus fala o que Deus manda. E não importa a consequência. Por isso que os profetas, muitos deles morreram. Muitos deles morreram porque falaram que o Senhor estava mandando diferente desses profetas que nós estamos vendo por aí, irmãos. Que só fica profetizando as bênçãos na vida da pessoa e não exorta as pessoas na santa doutrina, na verdade de Deus. Irmãos, tem coisa oculta, profunda, que está sendo revelada. E Deus falou comigo hoje, irmãos, para mim entrar em oração e jejum. Porque a revelação mais forte virá. E Deus vai tocar a trombeta através de um homem desconhecido. Quem sou eu, irmãos? Eu não sou ninguém, e não há glória nenhuma em mim. Por causa disso. Mas há uma recompensa do Senhor. É difícil nós entendermos qual propósito o Senhor tem na nossa vida, mas Ele nos leva a um nível de entendimento. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que não tem como nós fugirmos do propósito celestial. Porque o tempo que o Senhor tem nessa terra é tão curto e a trombeta está sendo tocada. Irmãos, faça correr esse vídeo. Doa quem doer, não importa. A minha vida é de Deus e a minha casa também. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus. E ore por mim, meus irmãos, para que o Senhor continue me dando graça. Amém, igreja? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Tenham um bom dia.